Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao Centro Cultural São Paulo. Sou Deise, curadora de literatura. Estou aqui hoje com a Yumi e agradecemos a presença de vocês, tá bom? Amanhã tem Enem de novo. Não sei se vocês vão prestar, mas se forem, muito sucesso, boa sorte para vocês. E nós estamos definitivamente chegando ao fim dessa jornada, né? 4º ano seguido, né? O Neuelder é o nosso parceiro também desde o começo. E, então, semana que vem a gente tem a palestra com a Yudi Rosenbaum sobre Sagarana, então, prestigiem. Pessoal, hoje é a Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, com o professor Helder Garmes, né, que possui graduação e mestrado em Teoria e História Literária da Unicamp e doutorado em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa pela USP. Realizou estágios pós-doutorais em Paris e Ohio. Atualmente é professor livre-docente da USP, atuando especialmente nas áreas de literatura portuguesa, estudos comparados de literaturas de língua portuguesa e história da literatura. Autor do livro Romance Paulista, organizador do volume Oriente, Engenho e Arte, além de ser co-organizador de literatura portuguesa, História, Memória e Perspectivas, entre outras obras. Boa palestra para nós. E, Helder, obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. Bem-vindo. Obrigado, Deise. Bom, está ligado? Isso, ele desliga lá. Tá, eu vou deixar só aqui mais distantes para não dar microfone. Bom, gente, bom dia. Vocês estão de parabéns de estar aqui nesse horário, né, em pleno sábado de manhã. E já é mesmo a 4ª vez que eu venho aqui para fazer essa palestra. Bom, como vocês estão vendo aqui, se trata, né, de algumas reflexões sobre o romance A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, e, na verdade, eu vou tentar apresentar uma leitura... eu vou comentar um pouco, muito rapidamente, leituras mais convencionais do Eça de Queiroz, mas eu vou tentar fazer uma leitura, vou dizer assim, um pouco mais original, mas eu diria mesmo um pouco mais atualizada do romance, porque não é uma leitura minha particular, né? É uma leitura que tem se consolidado na crítica literária, tanto no Brasil quanto em Portugal, nos últimos anos, né? Porque as obras literárias também elas vão mudando, a leitura que fazemos dessas obras literárias vai mudando com o tempo, né? À medida que a gente começa a perceber novos aspectos e eu diria também, à medida que o mundo muda, a leitura das obras também mudam, né? Então, vamos lá, né? Eu vou começar com um resumo da trama do romance, porque acho que não sei se todo mundo aqui leu o romance, é esperado que todo mundo tenha lido, mas se por acaso alguém não leu, para não ficar totalmente perdido, e também até para os que leram, para retomar um pouco a trama geral do romance, né? E eu vou, para ser mais breve, né, porque toda vez que a gente vai falar da história de um romance, começa a fazer muitas digressões, eu vou ler isso aqui, tá? E daí depois a gente começa a conversar. Narrado por Zé Fernandes, amigo do protagonista, o romance começa com a apresentação de Jacinto, parisiense rico e sofisticado, neto de portugueses que se autoexilaram na França após a derrota de Dom Miguel. Zé Fernandes, em Paris, se vê na contingência de voltar para Portugal em função de negócios de família. Ali permanece por 7 anos, o Zé Fernandes, né, o narrador. Retorna à França e encontra Jacinto obcecado por todo tipo de tecnologia, possuindo tudo o que há de mais moderno em sua residência no 2002 da Avenida Campos Elíseos. Zé Fernandes resolve viajar pela Europa e, quando retorna, encontra Jacinto muito diferente, sentindo-se tremendamente entediado com o mundo em que vive. Em razão do translado dos ossos de seus avós para a capela que havia sido reformada em Tormes, em Portugal, Jacinto é obrigado a visitar pela primeira vez as terras de sua família. Para tanto, envia para lá todo o conforto que tinha em Paris. Todavia, toda a bagagem é extraviada para Alba de Tormes, na Espanha, por culpa de seu criado, o Grilo. Jacinto e Zé Fernandes chegam em Tormes só com a bagagem pessoal. Dispostos a voltar para Paris no dia seguinte, que é só o Jacinto, porque o Zé Fernandes estava indo para as terras dele, disposto a voltar para Paris no dia seguinte, Jacinto acaba por permanecer em Tormes e aprende a viver sem os apetrechos da cidade.
Posteriormente, Jacinto faz melhorias em suas terras, tanto para a propriedade quanto para a população camponesa, e chega a ganhar fama de ser o próprio Dom Sebastião. Casa-se com Joaninha, prima de Zé Fernandes, tem 2 filhos e fixa residência em Tormes. Zé Fernandes retorna a Paris, mas acha tudo decadente e estéril. Retorna ao campo e, ao chegar, livra-se, após conselho de Jacinto, de alguns folhetos mundanos que trouxera de Paris. Sobem, todos eles sobem a serra felizes. A trama é assim, a trama dessa história é isso aqui, não é uma historinha assim bastante simples e vamos dizer, se a gente for pensar no próprio interesse dessa trama, esse romance não sustentaria, porque na verdade tem toda uma discussão em torno eles estão o tempo todo discutindo coisas dentro do romance. O romance não está alicerçado na sua trama, que é uma trama muito banal. Ele está alicerçado naquilo que ele discute internamente e na posição que cada um das personagens tem nessa trama. Bom, 1 minuto só, gente. Você me dá licença que eu vou tirar esse casaco, que está um pouco quente, mas eu prometo que eu vou ficar só no casaco. Tá? Eu vou continuar isso aqui. Peraí. Bom, essa é a trama do livro. Então, eu acho mais interessante a gente começar, ao invés de falar... Bom, poderia falar um pouco também sobre a vida do Eça de Queiroz, mas eventualmente eu falo da vida do Eça de Queiroz depois. Vocês sabem alguma coisa da vida do Eça de Queiroz ou não? Antes de entrar já no romance? Posso falar? Então eu vou falar 5 minutos só da vida do Eça de Queiroz, só para vocês entenderem quem era o Eça de Queiroz, Porque eu já li aqui a trama do romance, mas é que eu deveria ter começado com isso, Deveria ter começado pelo menos falando quem era o Eça de Queiroz e eu acabei pulando. Eça de Queiroz é um escritor na verdade é um escritor da segunda metade do século XIX, Porque, deixa eu ver se eu pus aqui. Não pus. Porque ele nasceu em 1845 e morreu em 1900. Portanto, ele é exatamente da segunda metade do século XIX. É um escritor que viveu todo um processo de estabilização da política portuguesa, porque na primeira metade do século XIX, a gente faz parte dessa história também, Lembra? A família real portuguesa veio para cá em 1808, toda a família real vai ficar no Rio de Janeiro até 1921, daí eles são obrigados a retornam, daí há todo um problema de sucessão, porque daí o Dom João VI morre, e daí o herdeiro direto seria o nosso Dom Pedro I, que lá é Dom Pedro IV, porque eles já tinham tido outros Dom Pedros antes. Então, o nosso Dom Pedro volta para assumir a coroa, mas o Dom Miguel, que é o irmão dele, também quer essa coroa, e vai haver toda uma disputa, uma guerra civil praticamente, na primeira metade do século XIX, que vai se estabilizar só em 1834, quando de fato nosso Dom Pedro ganha essa disputa, e depois, aos poucos, vai se criando um modelo de o que a gente chama de monarquia constitucional, que é diferente da monarquia absolutista que vigorava antes com o Dom João VI, que é uma monarquia que está toda centrada, que o poder está todo centrado no rei. A monarquia constitucional tem uma constituição. O rei é todo poderoso, mas ele também tem que respeitar a Constituição, como hoje nós temos uma Constituição que a gente tem que respeitar. Então, descentralizam tanto o poder. E é desse período, o Eça de Queiroz vive esse período. E o projeto literário dele é de retratar esse período. Ele, enquanto um escritor realista, que fala sobre o seu tempo, o projeto que ele sempre concebeu em vida foi de tentar retratar o estabelecimento do constitucionalismo em Portugal e o quanto isso foi problemático, e fazer uma crítica em relação a isso. E esse romance, que é um romance já lá do final da vida dele, ele foi publicado póstumamente até em 1901, esse romance
eu vou tentar demonstrar para vocês que esse romance não foge desse projeto, né? Que ele ainda continua tentando cumprir esse projeto de retratar, ou de fazer uma crítica, na verdade, menos retratar que fazer uma crítica ao constitucionalismo português, né? E ele nasce, eu costumo dizer que ele é um filho bastardo dos próprios pais, porque ele nasceu antes do casamento, então ele não pôde ser criado pelos pais. E o pai dele era um juiz de direito, daí ficava muito mal, né, e casar já com um filhinho e tal, então eles tiveram que colocar o Eça de Queiroz para ser criado pelos avós, e depois é que ele vai ser reconhecido já adulto pelo pai. Então ele vai ser sempre criado à margem, o que de algum modo propiciou que ele tivesse uma visão mais crítica do mundo, né? Porque a gente sabe que sempre, se você, né, é branco, heterossexual, rico, vai ser difícil você ser uma pessoa crítica, né? Porque você tem tudo que a sociedade valoriza. Então, por que você vai fazer crítica de alguma coisa? Você acha que está tudo lindo, né? Agora, toda vez que você foge desse padrão, né, daí, de algum modo, você é obrigado quer dizer, você começa a perceber que esse é o padrão, você começa a perceber o quanto, né, você está num lugar deslocado do lugar valorizado. Então, ele já estava deslocado do núcleo familiar, e isso já fez com que ele pudesse elaborar críticas mais consistentes sobre isso. Depois ele vai estudar em Coimbra, como todos faziam nessa altura. Além disso, ele vai viajar, concluindo o curso em Coimbra, ele vai viajar para o Egito e para a Palestina. Ele vai presenciar a inauguração do canal de Suez. Depois disso, ele vai ser cônsul, ele entra na carreira consular, vai ser cônsul em Cuba, né, que pouca gente sabe. Ele tentou ser cônsul no Brasil, mas não deu certo. Depois ele vira cônsul em Cuba. Após isso, ele é nomeado para a Inglaterra, para Newcastle, uma cidade operária da Inglaterra. Para ir para a Inglaterra, ele passa pelos Estados Unidos, que ele tinha lá se enamorado de uma americana, então ele vai passar por Chicago, vai passar por Nova York, e vai ficar depois em Newcastle algum tempo, depois vai para Bristol, e finalmente ele vai passar os últimos 10 anos dele como cônsul em Paris, que era o top da civilização, cultural da civilização nesse momento. Então ele tem um percurso muito interessante em termos diplomáticos, e para uma pessoa que pôde vivenciar, sei lá, o Oriente Médio, a América do Sul, né, passar pela industrialização dos Estados Unidos, no momento em que os Estados Unidos ainda estava nesse processo de industrialização, e viver o processo industrial inglês e depois o mundo, o grand monde, né, da cultura francesa. Quer dizer, é um sujeito privilegiado nesse aspecto, né? E sempre um sujeito muito, muito crítico, desde bebezinho, né? Então, é um sujeito que vai ter um olhar muito crítico em relação a tudo. Bom, isso só para vocês. E escreveu, né, e as obras dele, que vocês devem conhecer um pouco, pelo menos de nome, se vocês não leram todos, O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, Os Maias, todas elas formam, se a gente olhar para o conjunto delas, elas formam um certo arcabouço crítico de Portugal da segunda metade do século XIX, né? Ele está, de fato, ele realiza o projeto que ele desenhou lá no início, enquanto escritor, de fazer essa crítica. E esse romance é mais, no meu entendimento, né, mais uma etapa dessa crítica. E no entendimento de outros críticos, ele não vai ser isso, ele vai ser uma reconciliação com Portugal, tal, mas a gente vai falar isso depois. Daí eu vou... O que aconteceu com o meu negócio aqui? Filho, anda aí. Não sei. Alguém entende? Eu estou apertando a setinha não anda. Alguém entende disso aqui, gente? Dá um help aqui. Por que a setinha não anda? Eu fiz alguma besteira?
Ele estava andando. Cadê a setinha? Nem tá, né? Mas ele está com uma coisinha assim, tá vendo? Uns risquinhos aí que eu não entendi o que é. Ou vocês que são da internet 24 horas por dia, vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui? Hã? Vem aqui, help us. O que foi? Daisy, agora você estragou tudo. Não, cadê ele aqui? Aqui. E ele vai andar agora? Não. O que você viu aí que a gente não viu? Início. Aqui, o que eu faço? Pronto, só clicar aí. Vai voltar. E agora? Agora desce. Não desce. Olha, Posso tentar? por favor. Eu acho que tem que apertar aqui na... Vai lá, se joga. Deixa eu tentar. Ui, cadê o mouse? Momento empírico. Todo mundo que achar alguma coisa pode vir fazer uma experiência. Peraí, ó. Acho que tem que apertar aqui, ó. Porque ele tá no PowerPoint, tem que apertar no modo de apresentação. Isso, aí agora só passa, ele passou Agora vai passando. Olha só que coisa. pro lado, pra setinha pro lado. Muito bom, parabéns. Aí. Pois é. Você vê que eu tenho uma certa deficiência em função da minha idade de conseguir fazer esse tipo de coisa. Bom, então a ideia agora, eu acho que o mais legal é a gente ler alguns trechos do romance, né, para não ficar contando história, a gente vai para o texto e lê o texto e comenta um pouco esse texto. Eu também queria saber, nas minhas aulas na USP, eu sempre convido os alunos para lerem textos. Né? Eu não sei se tem alguém assim que gosta de ler. Eu posso ler, tá? Eu sei ler também. Mas eu estou convidando alguém que gostaria de ler. Ó. Tem até uma cadeirinha aqui, tem um microfone e eu tenho o texto aqui na mão. Se alguém curte ler, ó. Então... Aí você me diz até onde você quer. Tá, a gente vai lendo, daí eu dou um toquinho aqui para você. Deu. Tá bom. Peraí, você precisa desse... você quer usar o meu? Que Não, tá? eu posso usar o que você quiser. Tá. Para mim, não Tá importa. bom, você que sabe. Vamos lá. Então, pode começar. Capítulo 1. O meu amigo Jacinto nasceu num palácio, com 109 contos de renda em terras de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival. No Alentejo, pela Extremadura, através das duas beiras, densas sebes ondulando por colina e vale, muitos altos de boa pedra, ribeiras, estradas, delimitavam os campos desta velha família agrícola que já entulhava o grão e plantava cepa em tempos de el-rei Dom Dinis. A sua quinta e casa senhorial de Tormes, no Baixo Douro, cobriam uma serra. Entre a tua e o Tinhela, por 5 fartas léguas, todo o torrão lhe pagava foro. E cerrados pinheiriais, seus negrejavam desde Arga até ao mar de Âncora. Mas o palácio onde Jacinto nascera e onde sempre habitara era em Paris, nos Campos Elíseos, número 202. Só um minutinho. Obrigado. É verdade que vocês não conhecem a geografia de Portugal, então fica difícil de vocês entenderem o que ele acabou de falar. Mas ele está dizendo que as terras do Jacinto saem do Alentejo, passa pela Extremadura, depois Tua e Tinhela são o Baixo Douro, o Alentejo é no sul, a Extremadura é no centro, o Baixo Douro é um pouquinho para cima, Tua e Tinhela é no norte de Portugal. O que ele está dizendo é que o Jacinto, a família do Jacinto tinha terras em todo Portugal, né? Quer dizer, eles são riquíssimos. Além disso, eles já plantavam desde Dom Dinis. Dom Dinis, gente, é um rei que viveu do século XIV para o século XV, não, 12, do 13 para o 14. Portanto,
é uma família extremamente, o que a gente chamaria aqui de quatrocentão, né? Não dá nem para ser quatrocentão, eu não sei quantos, né, centões são isso. Então, nesse primeiro parágrafo do romance, ele já dá a dimensão da riqueza do Jacinto, e depois diz que ele nem morava em Portugal, né? Até toda a fortuna dele está em Portugal, mas ele de fato vive em Paris. Óbvio, né? Uma pessoa tão rica vai viver num lugar em que os ricos vivem, né? Por favor. Seu avô, aquele gordíssimo e riquíssimo Jacinto, a quem chamavam em Lisboa o Dom Galião, descendo uma tarde pela travessa da Trabuqueta, rente de um muro de quintal que uma parreira toldava, escorregou numa casca de laranja e desabou no lajedo. Da portinha da horta saía nesse momento um homem moreno, escanhoado, de grosso casaco de baetão verde e botas altas de picador, que, galhofando e com uma força fácil, levantou o enorme Jacinto, até lhe apanhou a bengala de castão de ouro que rolava para o lixo. Depois, demorando nele os olhos pestanudos e pretos. Ó Jacinto Galião, que andas tu aqui, a estas horas, a rebolar pelas pedras? E Jacinto, aturdido e deslumbrado, reconheceu o senhor infante Dom Miguel. Desde essa tarde, amou aquele bom infante como nunca amara, apesar de tão guloso o seu ventre e apesar de tão devoto o seu Deus. Na sala nobre de sua casa, a Pampulha, pendurou sobre os damascos o retrato do seu Salvador, enfeitado de palmitos como um retábulo, e por baixo a bengala que as magnânimas mãos reais tinham erguido do lixo. Enquanto o adorável desejado infante penou no desterro de Viena, o barrigudo senhor corria, sacudido na sua sege amarela, do botequim do Zé Maria em Belém à botica do Plácido de Algibebes, a gemer as saudades dos anjinhos, a tramar o regresso dos anjinhos. No dia, entre todos bendito, em que a pérola apareceu à barra com o Messias, engrinaldou a Pampulha, ergueu no caneiro um monumento de papelão e lona, onde Dom Miguel, tornado São Miguel, branco de auréola e asas de arcanjo, furava de cima do seu corcel de alter o dragão do liberalismo, que se estorcia vomitando a carta. Durante a guerra com o outro, com o pedreiro livre, mandava recoveiros a Santo Tirso, a São Gens, levar ao rei Flambres caixas de doce, garrafas de seu vinho de tarrafal e bolsas de retrós atochadas de peças que ele ensaboava para lhes avivar o ouro. E quando soube que o senhor Dom Miguel, com 2 velhos baús amarrados sobre um macho, tomara o caminho de Sines e do final desterro, Jacinto Galião correu pela casa, fechou todas as janelas como num luto, berrando furiosamente: também cá não fico, também cá não fico. Não queria ficar na terra perversa de onde partia, esbulhado e escorraçado, aquele rei de Portugal que levantava na rua os jacintos. Embarcou para a França com a mulher, a dona Angelina Fafis, da tão falada casa dos Fafis de Avelã, com o filho, o Cintinho, menino amarelinho, molezinho, coberto de caroços e leicenços, com a aia e com o moleque. Muito obrigado. Nada. Você quer que eu me sente? Você pode ficar Posso, aqui para ler comigo? posso. Então, eu já tenho uma parceira aqui de leitura, Então, tá bom, ela vai pode. fazer as leituras. Olha só, o que eu acabei de falar, lembra, sobre a disputa entre Dom Pedro e o Dom Miguel? Está aqui, né? Logo no começo do romance, ele está dizendo que o avô do Jacinto foi salvo, né? Foi salvo, entre aspas, porque ele escorregou lá numa casca de laranja, saiu rebolando pelas pedras numa ladeira, e o Dom Miguel segurou ele. Por conta disso, ele passou a venerar Dom Miguel. E quando Dom Miguel é expulso, né, porque quando ele perde a luta para o nosso Dom Pedro, ele é expulso,
E primeiro ele faz, ó, você vê aqui, quando ele faz uma alegoria, né, ele monta uma alegoria em que São Miguel está derrotando o dragão do liberalismo, né, porque o liberalismo, o nosso Dom Pedro representava o liberalismo e que vomitando a carta é a carta constitucional, é a Constituição. Né, então ele faz uma alegoria disso, mostrando como ele era contra a monarquia constitucional, né, o avô do Jacinto, né, e a favor de Dom Miguel e de um governo absolutista. Quando Dom Miguel é mandado embora, ele também fala que não fico, e daí todos eles mudam, né, e vão para Paris. Né, e por isso que o Jacinto, o Cintinho aqui, né, é o pai, na verdade, a gente não vai entrar em detalhes, mas é o pai do Jacinto, que depois vai morrer também e tal, mas que já vai ter o filho em Paris. Né? Na verdade, o Jacinto não é nem português, ele já é francês, mas de família parisiense. Né? Então, essa é a origem nobre. Isso para dar ideia da riqueza que ele quer impingir, ou mostrar o tamanho da riqueza que essa família tinha em Portugal. Depois, mais para frente, né, ele já vai caracterizar o Jacinto. E daí é curioso, porque quem narra a história é o Zé Fernandes, que é um amigo do Jacinto. E daí a gente aqui já começa a perceber uma certa mão pesada do Zé Fernandes, que eu quero que vocês prestem atenção no narrador, porque eu acho que faz toda a diferença. Tá? Então, agora é exatamente a descrição que o Zé Fernandes vai fazer do Jacinto desde criança, da formação toda dele. Tá bom? Qual que é o seu nome? Lourdes. A Lourdes, a minha assistente, vai ler para mim. Desde o berço, onde a avó espalhava funcho e âmbar para afugentar a sorte ruim, Jacinto medrou com a segurança, a rijeza, a seiva rica de um pinheiro das dunas. Não teve sarampo e não teve lombrigas. As letras, a tabuada, o latim entraram por ele tão facilmente como o sol por uma vidraça. Entre os camaradas, nos pátios dos colégios, erguendo a sua espada de lata e lançando um brado de comando, foi logo o vencedor, o rei que se adula e a quem se cede a fruta das merendas. Na idade em que se lê Balzac, e Musset nunca atravessou os tormentos da sensibilidade, nem crepúsculos quentes o retiveram na solidão de uma janela, padecendo de um desejo sem forma e sem nome. Todos os seus amigos, éramos 3, contando o seu velho escudeiro preto, o Grilo, lhe conservavam sempre amizades puras e certas, sem que jamais a participação do seu luxo as avivasse ou fossem desanimadas pelas evidências do seu egoísmo. Sem coração bastante forte para conceber um amor forte e contente com esta incapacidade que o libertava, do amor só experimentou o mel, esse mel que o amor reserva aos que o recolhem, à maneira das abelhas, com ligeireza, mobilidade e cantando. Rijo, rico, indiferente ao Estado e ao governo dos homens, nunca lhe conhecemos outra ambição, além de compreender bem as ideias gerais. E a sua inteligência, nos anos alegres de escolas e controvérsias, circulava dentro das filosofias mais densas, como enguia lustrosa na água limpa de um tanque. O seu valor genuíno, de fino quilate, nunca foi desconhecido, nem desapreciado, e toda a opinião ou mera facécia que lançasse, logo encontrava uma aragem de simpatia, concordância que a erguia, a mantinha embalada e rebrilhando nas alturas. Era servido pelas coisas com docilidade e carinho, e não recordo que jamais lhe estalasse um botão da camisa, ou que um papel maliciosamente se escondesse nos seus olhos, ou que ante a vivacidade e pressa ou que ante a sua vivacidade e pressa, uma gaveta pérfida emperrasse.
quando um dia, rindo com descrido riso da fortuna e da sua roda, comprou a um sacristão espanhol 1/10 de lotaria, logo a fortuna, ligeira e ridente sobre a sua roda, correu num fulgor para lhe trazer 400.000 pesetas. E no céu as nuvens, pejadas e lentas, se avistavam Jacinto sem guarda-chuva, retinham com reverência as suas águas até que ele passasse. Ali, o âmbar e o funcho de Dona Angelina tinham escorraçado do seu destino, bem triunfalmente e para sempre, a sorte ruim. A amorável avó, que eu conheci obesa, com barba, costumava citar um soneto natalício do desembargador Nunes Velho, contendo um verso de boa lição. Sabeis, senhora, que esta vida é um rio, pois um rio de verão, manso, translúcido, harmoniosamente estendido sobre uma areia macia e alva, por entre arvoredos fragrantes e ditosas aldeias, não ofereceria àquele que o descesse num barco de cedro, bem toldado e bem almofadado, com frutas e champanhe a refrescar em gelo, um anjo governado ao lemo, outros anjos puxando a sirga, mais segurança e doçura do que a vida ofereceria ao meu amigo Jacinto. Por isso, nós lhe chamávamos o príncipe da grande ventura. Obrigado. O que vocês percebem no tom como ele descreve a vida do Jacinto, né? Um grau fantasioso, né? Porque, obviamente, né, parece um pouco aquela... Eu lembrei agora aquela música do Chico Buarque, da bailarina, né, que só a bailarina que não tem, né, que todo mundo tem. É um pouco o Jacinto aqui, né? O Jacinto, ele não, né, se vai chover, mas ele está sem guarda-chuva, não chove, né? A gaveta não emperra para ele não se apaixona por nada, ele não, né, não tem a capacidade de se apaixonar por ninguém, e acha bom que não se apaixone, porque daí ele só pode colher as coisas boas e agradáveis do amor, tal. Ele teve tudo, né? Ele teve tudo na mão e não é infeliz por isso, né? Que aquele velho chavão de que os ricos são infelizes porque tem tudo. Não, é o contrário aqui, né? Ele tem tudo e ele é feliz por ter tudo, né? Mas é óbvio que há um tom um pouco irônico nessa descrição. É óbvio que ninguém é assim, né? Se nós estamos falando de um romance realista, e isso aqui é um romance realista, é claro que o tom do narrador, ele está um pouco debochando do seu amigo, né? Porque ele é um amigo, ele é um narrador que participa da história. Ele está debochando um pouco dessa vida tão glamuriosa do Jacinto. E, de certo modo, um pouco também invejando, ainda que ele disse que não, né? Mas, obviamente, há aí uma pontinha de inveja para dizer, nossa, ele teve tudo, né? E por isso que a gente chamava ele o príncipe da grande ventura, né? E é óbvio que nesse príncipe da grande ventura há uma certa ironia, né, nessa designação. E depois, eu só reproduzi aqui um trecho abaixo, porque aparece muito no vestibular, às vezes aparece, que é o da fórmula do Jacinto, né? Que está nesse mesmo capítulo, um pouco mais adiante, né? Você poderia ler só esse trechinho? Um desses moços mesmo... Que são os amigos dele, né? Que são os amigos de faculdade e tudo mais. Um desses moços mesmo, o nosso inventivo Jorge Carlandi, reduzira a teoria de Jacinto para lhe facilitar a circulação e lhe condensar o brilho a uma forma algébrica. Suma ciência vezes suma potência igual suma felicidade. E durante dias do Odeon à Sorbona, foi louvada pela mocidade positiva a equação metafísica de Jacinto. Você vê aqui, é claro que, gente, se a gente for olhar para essa equação, porque eu me lembro quando eu estava no cursinho, as pessoas faziam uma discussão sobre essa equação, é uma bobagem, né? É uma bobeira, a rigor. Suma ciência, suma potência igual suma felicidade. Primeiro que não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Mas segundo que, é óbvio, seria um pouco é só a síntese
do quão o Jacinto é um tanto alienado dos males do mundo, né? No fundo, é alguém extremamente privilegiado. A ideia dessa equação é a ideia de que, para alguém chegar a essa equação, ou se reger por essa equação, é porque ela é, de fato, muito pouco consciente do que é o mundo. Porque, do contrário, ela não conseguiria chegar a isso, sabendo-se que o mundo tem tanta complicação, tanta miséria, tanto... Né? E você vê que isso circulava onde? De Odion a Sorbona, que é a Sorbonne, né? Portanto, no meio estudantil de Paris. Quer dizer, isso é tudo uma certa brincadeira estudantil, é uma certa chalaça, é um mundo de ricos, né? De gente rica, brincando um pouco de fazer teoria social, né? A verdade é essa, né? E é isso que o livro está nos dizendo, né? Mais para frente, essa questão social vai de fato aparecer, né? No capítulo 2, eu não vou ler o livro todo, tá? 1, 2, 3, porque senão não daria tempo. Mas no capítulo 2, aparece um momento interessante, que é quando ele chega, depois de algum tempo que ele está fora, né? Ele já conhecia o Palácio do Jacinto em Campos Elíseos, mas o Zé Fernandes chega e está tudo muito mudado, muito tecnologizado. E daí ele vai vai andar um pouco para ver o que tem de novo no palácio dele. E vai parar no escritório, né? Ele fica atento. Eu peguei o trecho aqui do gabinete dele. E lembrando que o Campos Elíseos, né, que é o Champs-Élysées, a avenida do Champs-Élysées, bom, acho que aqui todo mundo já foi para Paris, né? Normalmente a gente, né, em janeiro a gente não tem nada para fazer, vai para Paris. Então, como vocês se lembram, o Champs-Élysées ele está entre hoje o que é o Museu do Louvre, que era o palácio mesmo, né, do rei, e o Arco do Triunfo. Então, é uma área extremamente valorizada, e você ter uma casa no Champs-Élysées é très chique, né? Então, ele era muito rico, muito chique. E, só para lembrar disso, né? E daí ele vai descrever um pouco a tecnologia que está dentro desse espaço, né? Então, por favor, a minha assistente, volta aqui. Capítulo 2. Mas eu preferi inventariar o gabinete, que dava à minha profanidade serrana todos os gostos de uma iniciação. Aos lados da cadeira de Jacinto pendiam gordos tubos acústicos, por onde ele de certo soprava as suas ordens através do 202. Eu falei 2002, né? 202, desculpa, gente. Dos pés da mesa, cordões túmidos e moles, coleando sobre o tapete, corriam para os recantos de sombra à maneira de cobras assustadas. Sobre uma banquinha, e refletida no seu verniz como na água de um poço, pousava uma máquina de escrever. E adiante era uma imensa máquina de calcular, com fileiras de buracos de onde espreitavam, esperando, números rígidos e de ferro. Depois parei em frente da estante que me preocupava, assim solitária, à maneira de uma torre numa planície, com o seu alto farol. Toda uma das suas faces estava repleta de dicionários, a outra de manuais, a outra de atlas, a última de guias. E entre eles, abrindo um fólio, encontrei o Guia das Ruas de Samarcanda. Que maciça torre de informação! Sobre prateleiras, admirei aparelhos que não compreendia. Um composto de lâminas de gelatina, onde desmaiavam, meio chupadas, as linhas de uma carta, talvez amorosa. Outro que erguia sobre um pobre livro brochado, como para o decepar, um cutelo funesto. Outro avançando a boca de uma tuba, toda aberta para as vozes do invisível.
Cingindo aos umbrais, liados às cimalhas, luziam arames, que fugiam através do tecto para o espaço. Todos mergulhavam em universais, todos transmitiam forças universais. A natureza convergia disciplinada ao serviço do meu amigo e entrara na sua domesticidade. Obrigado. Vocês vejam aqui, bom, primeiro que dá um pouco de inveja dessa biblioteca dele, que aqui nem está bem descrita, né? Mas aqui ele só está descrevendo uma torrezinha que tinha ali. Mas quando ele descreve a biblioteca é uma coisa imensa, com livros, com milhares e milhares de livros. Qualquer um de nós ficaria com inveja. Mas aqui ele também descreve alguns mecanismos que estão ali, a própria máquina de calcular, que era uma coisa muito recente, a máquina de escrever, né? Então tudo isso, que hoje para a gente é um pouco, né, déjà vu e tal, mas para eles era como se estivesse descrevendo o último modelo da Apple aqui, sei lá, e coisas desse gênero. Então ele está num universo altamente tecnologizado, né? Ele tem um espaço de trabalho altamente tecnologizado, que o Zé Fernandes mal compreende o que é tudo aquilo. E a gente sabe também que na casa, espero que vocês tenham lido o texto, mas na casa tem elevador para carregar comida de um andar para cima e para baixo, tanto que ele emperra num dado momento, tal, né? Tem vários... tem um gramofone que também vai emperrar em algum momento e ninguém consegue desligar o gramofone, que é uma espécie de vitrola, e que eles vão ter que sair da casa, porque ninguém aguenta mais ouvir aquela música, e eles não conseguem parar aquele negócio. Quer dizer, e depois ele vai brincar muito com essa ideia, né, da tecnologia, que é para ajudar, mas que mais atrapalha muitas vezes do que ajuda, né? Ela cria um monte de problemas, quando era tão fácil pegar a comida e subir pela escada, você vai botar no elevador, emperra o peixe, ninguém come o peixe porque ficou lá no elevador, tal, enfim. Mas, então ele tá fazendo um pouco, já dentro da casa, uma certa crítica, esse narrador que vai contando isso para a gente, né? Ele já está fazendo uma certa crítica a esse excesso de tecnologia e a desnecessidade não existe, né? Mas a falta de necessidade dessa tecnologia. E daí, num momento mais para frente, daí sim ele vai... Porque eu só estou falando isso porque o Jacinto tem um discurso pró-tecnologia, né? E, aos poucos, o narrador vai criando sempre um discurso um contradiscurso a esse discurso do Jacinto. Então, o romance é todo construído com discurso e contradiscurso, discurso e contradiscurso. É isso que vai dando a dinâmica do romance. Como eu falei a vocês no começo, o que a trama mesmo não interessava, o que te leva a ler o romance não é a trama, mas é esse debate que vai ocorrendo no decorrer do texto. E num dado momento, um pouco mais para frente, lá no capítulo 6, o Jacinto vai fazer um grande elogio à cidade, e eles estão passeando por Paris. E como todos nós já fomos a Paris, né, como eu acabei de dizer, eles estão no Sacré-Cœur, né, no morro o Sacré-Cœur é o Sagrado Coração, né, na igreja do Sagrado Coração, na Basílica do Sagrado Coração de Jesus. E essa basílica fica num monte, num morro, em que você pode ver Paris. E essa basílica ela foi construída no século XIX, então eles estão ainda nas ruínas dessa basílica. E daí, do alto dessa basílica, o Zé Fernandes começa a fazer o contradiscurso da cidade. Daí, né? Depois do elogio que o Jacinto faz, ele vai falar exatamente isso aqui. E isso é bem interessante, que vocês vão ver, não sei se vocês já leram isso, mas, ou se tiveram essa passagem do romance, né? Mas eu acho que aqui tem uma chave de leitura aqui para o texto também, né? Então, por favor. Capítulo 6. Sim, com efeito, a cidade. É talvez uma ilusão perversa. Insisti logo, com abundância, puxando os punhos, saboreando o meu fácil filosofar. E se ao menos essa ilusão da cidade tornasse feliz a totalidade dos seres que a mantêm?
Mas não, só uma estreita e reluzente casta goza na cidade os gozos especiais que ela cria. O resto, a escura, imensa plebe, só nela sofre, e com sofrimentos especiais que só nela existem. Deste terraço, junto a esta rica basílica consagrada ao coração que amou o pobre e por ele sangrou, bem avistamos nós o lôbrego casario onde a plebe se curva sob esse antigo opróbrio de que nem religiões, nem filosofias, nem morais, nem a sua própria força brutal a poderão jamais libertar. Aí jaz, espalhada pela cidade, como esterco vil que fecunda a cidade. Os séculos rolam, e sempre imutáveis farrapos lhe cobrem o corpo, e sempre debaixo deles, através do longo dia, os homens labutarão e as mulheres chorarão. E com este labor e este pranto dos pobres, meu príncipe, se edifica a abundância da cidade. Ei-la agora coberta de moradas em que eles não se abrigam, armazenada de estofos com que eles se não agasalham, abarrotada de alimentos com que eles se não saciam. Para eles, só a neve, quando a neve cai e entorpece e sepulta as criancinhas aninhadas pelos bancos das praças e sob os arcos das pontes de Paris. A neve cai, muda e branca na treva. As criancinhas gelam nos seus trapos, e a polícia em torno ronda atenta para que não seja perturbado o tépido sono daqueles que amam a neve, para patinar nos lagos do bosque de Bolonha com peliças de 3.000 francos. Mas... Só um minutinho. Olha, vocês veem aqui que o que ele está descrevendo, né, ele começa a descrever que, olha, você tem aqui um contraste, né, dentro da cidade, há um contraste que não pode ser negado, né, enquanto, obviamente, a cidade pode parecer muito atraente, muito bonita, muito interessante, se você olhar em detalhe, você vai ver a miséria presente em vários pontos dessa cidade, e uma miséria bastante forte, e, inclusive ele fala, né, que essa plebe, sofre na cidade sofrimentos especiais que só a cidade cria, né? Então, no fundo, a cidade, ela é geradora de sofrimento, né? Ela gera felicidade para alguns, mas gera muito sofrimento para outros. E sobretudo, quando ele vai pegar ainda um pouco, de uma forma até meio piegas, na figura das criancinhas que congelam e tudo mais. Mas daí, a partir desse ponto do texto, eu parei aqui por isso, a partir desse ponto, ele começa a descrever o porquê disso. Então, por que isso acontece na cidade? E daí ele vai nos explicar aqui agora. Vamos lá. Mas que, meu Jacinto, a tua civilização reclama insaciavelmente regalos e pompas, que só obterá nesta amarga desarmonia social se o capital der ao trabalho, por cada arquejante esforço, uma migalha ratinhada. Irremediável é, pois, que incessantemente a peble sirva, a peble pene. A sua esfalfada miséria é a condição do esplendor sereno da cidade. Se nas suas tigelas fumegasse a justa ração de caldo, não poderia aparecer nas baixelas de prata a luxuosa porção de foie gras e túbaras que são o orgulho da civilização. Há andrajos em trapeiras, para que as belas madames Doriol... que era amante dele, só para notificação. Tá. Então, repetindo, há andrajos em trapeiras para que as belas madames Doriol, resplandecentes de sedas e rendas, subam em doce ondulação a escadaria da ópera. Há mãos regeladas que as estendem, e beiços sumidos que agradecem o dom magnânimo de um sol para que os Efrens tenham 10 milhões no Banco de França, se aqueçam à chama rica da lenha aromática e surtam de colares de safiras as suas concubinas, netas dos duques de Atenas.
E um povo chora de fome e da fome dos seus pequeninos, para que os jacintos, em janeiro, debiquem bocejando sobre pratos de saxe, morangos gelados em champanhe e avivados de um fio de éter. E eu comi dos teus morangos, Jacinto, miseráveis, tu e eu. Você vê que é uma ironia, ele fecha com uma ironia cruel aqui, né? Dizer, olha, e nós comemos esses morangos, nós somos beneficiados de tudo isso, né? E como é que isso funciona? Para que a gente possa comer esses morangos com um fio de éter, né, é necessário mesmo que todas as pessoas sofram, porque não há matemática que feche, né? Ele está falando de uma matemática concreta, não há matemática que feche, né, se para que você possa produzir, permitir que pessoas vivam numa riqueza tão ostensiva, não há como isso acontecer, desculpa, se você não tiver gente vivendo na miséria. É uma equação matemática para isso. Mas, então, ele entende muito bem, o Zé Fernandes entende muito bem o mecanismo do capital, né? Ele sabe muito bem como funciona o capitalismo. O capitalismo só funciona, a acumulação do capital só funciona se você tiver uma exploração radical do trabalho, produzindo a miséria, né? De um lado você tem a miséria, de um outro lado você tem os milionários. Do outro jeito, não há como fazer essa equação. E o mais curioso é que ele, quando começa o texto, ele fala, sim, com efeito a cidade, e é talvez uma ilusão perversa, insisti logo com abundância, puxando os punhos, saboreando o meu fácil filosofar. Você vê que ele está fazendo uma provocação, né? Ele não está falando exatamente a sério. E no final ele ainda faz essa ironia, e eu comi dos teus morangos, Jacinto, miseráveis, tu e eu, né? Com um certo deboche até. No fundo ele não está preocupado com isso. E daí você se pergunta, por que ele não está preocupado com isso? Ele identifica os problemas sociais, ele identifica a miséria, ele identifica a injustiça social. E, no entanto, não está preocupado, né? Então, guarda isso, que isso é uma característica importante desse narrador, não do Jacinto, porque o Jacinto é sempre ingênuo, né? Daí ele fala, oh, nossa, que coisa terrível, né? Mas, né, também não vai fazer nada. E depois, quando o Jacinto vai para o campo, né, ele é obrigado a ir para o campo, porque ele não queria ir para o campo de jeito nenhum, mas ele acaba no campo, e por uma circunstância ainda no campo, sem quase nada, sem os seus apetrechos, sem, né, as benesses da cidade, ele acaba gostando do campo, né, achando aquela vida bucólica, interessante, despojada, tal, até o momento em que ele também vai se deparar com a miséria do campo. E quem vai também revelar essa miséria do campo para ele é o Zé Fernandes. É o Zé Fernandes que vai, de novo, fazer o contradiscurso do elogio ao campo, né? Que é nesse trechinho aqui, ó, e já é um trechinho mais curto. Vamos ler isso aí? Eu não estou conseguindo agora fazer isso. Não, é assim mesmo, né? Tá. E daí eles estão no campo já, né? E o Zé Fernandes já está, o Jacinto já está muito feliz no campo e tudo mais. E daí, como é que ele vai descobrir essa miséria do campo? Vai ser nessa cena aqui. Vamos lá. Capítulo 10. No campo, em declive diante de nós, ia um longo correr de ribeiros barrentos. Eu terminara por me sentar na ponta de um madeiro, enervado, já com a fome aguçada pela manhã agreste. E Jacinto, na borda do carro, com os pés no ar, cofiava os bigodes úmidos, palpava a face, onde, com espanto meu, reaparecera a sombra triste dos dias passados, a sombra do 202. E então surgiu por trás da parede do alpendre um rapazito, muito rotinho, muito magrinho, com uma carita miúda, toda amarela sob a porcaria, e onde 2 grandes olhos pretos se arregalavam para nós, com vago pasmo e vago medo. Silvério imediatamente o conheceu. Como vai a tua mãe? Escusas de te chegar para cá, deixa-te estar aí.
Eu ouço bem. Como vai a tua mãe? Não percebi o que os pobres beicitos descorados murmuraram, mas Jacinto, interessado. Que diz ele? Deixe vir o rapaz. Quem é a tua mãe? Foi o Silvério que informou respeitosamente. É a tal mulher que está doente, a mulher do Esgueira, ali do casal da Figueira. E ainda tem outro abaixo deste. Filharada não lhe falta. Mas este pequeno também parece doente, exclamou Jacinto. Coitadito, tão amarelo, tu também estás doente? O rapazinho emudecera, chupando o dedo, com os tristes olhos pasmados, e o Silvério sorria com bondade. Nada, este é o Sãozinho. Coitado, assim amarelito e enfesadito, porque... Que quer Vossa Excelência? Mal comido, muita miséria. Quando há o bocadito de pão, aquilo é para o rancho. Muita fomezinha, muita fomezinha. Jacinto pulou bruscamente da borda do carro. Fome? Então ele tem fome? Mas que fome? Os seus olhos rebrilhavam num espanto comovido, em que pediam, ora a mim, ora a Silvério, a confirmação dessa miséria insuspeitada. E fui eu que esclareci o meu príncipe. Está claro que há fome, homem. Tu imaginavas que o paraíso se tinha perpetuado aqui nas serras, sem trabalho e sem miséria? Em toda a parte há pobres, mesmo na Austrália, nas minas de ouro. Onde há trabalho, há proletariado, seja em Paris, seja no Douro. O meu príncipe teve um gesto de aflitiva impaciência. Eu não quero saber o que há no Douro. O que eu me pergunto é se aqui, em Tormes, na minha quinta, dentro desses campos que são meus, há gente que trabalhe para mim e que tenha fome, e criancinhas como estas esfomeadas. É o que eu quero saber. O Silvério sorria respeitosamente ante aquela cândida ignorância das realidades da serra. Pois está bens de ver, meu senhor, que há aqui na quinta caseiros que são muito pobrinhos, quase todos. Isso vai por aí uma miséria, que se não fosse alguma ajuda que se lhes dá, nem eu sei. Este Esgueira, com o rancho de filhos, é uma desgraça. Havia Vossa Excelência de ver as casitas em que eles vivem. São chiqueiros. A do Esgueira, acolá, ao pé da figueira. Também. Obrigado. Vocês veem que aqui, portanto, ele constata, o Jacinto constata a miséria nas terras dele. Mas também é curioso observar que ele fica indignado com essa presença da miséria, mas, ao mesmo tempo, e daí o Zé Fernandes fala, mas tenha dó, a miséria no mundo inteiro, na Austrália, a miséria em qualquer lugar. Tal. Ele fala, não me interessa onde é que é a miséria, eu não quero miséria nas minhas terras. Então, por aí a gente vê que a questão dele em relação à miséria não é uma questão de, eu sou uma pessoa que me sensibilizo com a miséria do mundo, então, não, eu não quero miséria nas minhas terras, porque isso pega mal para mim. Vamos dizer assim, isso não é, ou pelo menos tudo bem, eu sou humanitário, nas minhas terras pelo menos não vai haver miséria, pode ter um grau de humanitarismo nisso tudo, mas de todo modo ele não está preocupado, ele não tem não revela nenhuma consciência social da miséria do mundo, porque a miséria é no mundo todo. E por outro lado, isso também revela uma outra faceta do Zé Fernandes, que de alguma maneira ele naturaliza a miséria. Para o Zé Fernandes, por isso que quando ele fala lá da miséria da cidade, ele fala com um certo desdém, assim, e nós comemos, nós somos crápulas monstruosas, que nós comemos os morangos com fios de éter, tal, mas aquilo tudo para ele é um discurso. E depois aqui também, é um discurso que ele fala, mas tem miséria em todo lado, por que não vai ter miséria aqui na sua fazenda? O que também a gente pode inferir que o Zé Fernandes tem miséria nas suas próprias terras, porque ele não fala nada nunca das próprias terras. Ele tem terras ali perto, ele é muito menos rico do que o Jacinto. O Zé Fernandes
é um rico moderado. O Jacinto é rico de fato, mas ele nunca fala nada de suas próprias terras, o que deixa transparecer que talvez nas terras ele tenha miséria, e ele não está muito preocupado com isso. Então é curioso porque ele é um sujeito, esse narrador, que ao mesmo tempo que revela uma forte consciência social, um forte entendimento do mecanismo social, ele é muito indiferente a tudo isso, né? Ele joga tudo isso com bastante ironia, né? E ao final do romance, acho que a gente está no final do romance, vamos ver. Exatamente, daí lá no capítulo 16, agora estamos acabando o romance, finalmente, então, essa é a última estrofe do romance. Então, o que acontece antes disso? Depois que eles estão na serra, o Jacinto se casa com a Joaninha, que é a prima do Zé Fernandes, né? Isso também a gente tem que pensar um pouco. Eles vão ter 2 filhos, vão ficar felizes para sempre ali e tal, né? E o Zé Fernandes ainda insiste em ir para a cidade, ele vai para Paris. Mas daí, lá em Paris, ele já não tem mais o Jacinto, o Palácio do Jacinto, ele já acha tudo aquilo um pouco sem graça, ele acha Paris um tanto decadente, e volta, mas ainda volta com umas revistinhas pornográficas, né? Que, quando ele está subindo, o chefe da estação, acho que fala, não, o próprio Jacinto fala para ele, não vai levar isso aí, né? Daí ele joga lá no lixo da estação, que depois o chefe da estação vai lá pegar, ainda o narrador ainda fala, e o chefe da estação foi lá pegar as revistinhas. Mas o que interessa é que daí, depois desse percurso um pouco frustrado dele, de ir para Paris, ele sobe a serra junto com essa família, que é essa nova família, né? E é descrita dessa forma, essa subida, né? Que eu acho que é bem significativa. Então, a minha leitora profissional vai aqui nos premiar com a leitura dela. Capítulo 16. Em fila, começávamos a subir para a serra. A tarde adoçava o seu esplendor de estio. O maragem trazia, como ofertados, perfumes de flores silvestres. As ramagens moviam, com um aceno de doce acolhimento, as suas folhas vivas e reluzentes. Toda a passarinhava cantava, num alvoroço de alegria e de louvor. As águas correntes, saltantes, luzidias, desprendiam um brilho mais vivo, numa pressa mais animada. Janelas distantes de casas amáveis flamejavam com um fulgor de ouro. A serra toda se ofertava na sua beleza eterna e verdadeira. E sempre adiante da nossa fila, por entre a verdura, flutuava no ar a bandeira branca que o Jacintinho não largava, dentro do seu cesto, com a haste bem agarrada na mão. Era a bandeira do castelo, afirmava ele muito sério. E, na verdade, me parecia que por aqueles caminhos, através da natureza campestre e mansa, o meu príncipe, atrigueirado nas soalheiras e nos ventos da serra, e minha prima, Joaninha, tão doce e risonha mãe, os 2 primeiros representantes da sua abençoada tribo, e eu, tão longe de amarguradas ilusões e de falsas delícias, trilhando um solo eterno e de eterna solidez, com a alma contente, e Deus contente de nós, serenamente e seguramente subíamos para o castelo da Gran Ventura. Muito obrigado. Então, aqui, se a gente olhar a adjetivação, né, o modo que ele faz a adjetivação de toda essa conclusão, olha, em fila começamos a subir para a serra. A tarde adoçava o seu esplendor de estio, né? Então, era uma tarde doce. A aragem trazia como ofertados, né? Então, como presentes, perfumes e flores silvestres. As ramagens moviam com um aceno de doce acolhimento. Então, é como se elas, né, chamassem, né, a aragem das folhagens, né? As suas folhas vivas e reluzentes, Toda a passarinhada cantava num alvoroço de alegria e de louvor. Você vê? Então, eles estão quase que
quase uma recepção da natureza mesmo. A natureza está recebendo eles. As águas correntes, saltitantes, luzidias, dispendiam um brilho mais vivo. Então, quer dizer, elas não estão como normalmente estariam, elas estão mais vivas, numa pressa mais animada. Janelas distantes de casas amáveis. As casas agora são amáveis, não são só casas, né? Elas têm uma qualificação de amáveis. Flamejavam com fulgor de ouro. É incrível isso, eu nunca vi umas janelas distantes de casas amáveis, flamejando como um fulgor de ouro. É uma coisa para se procurar ainda. A serra toda se ofertava na sua beleza eterna e verdadeira. Então, quando ele faz essa descrição, gente, e depois vem o Jacintinho com a bandeirinha, né, no cesto, e daí todos eles sobem a serra, e quando eles sobem a serra, olha só, ele vai dizer assim, né? E na verdade me parecia que, por aqueles caminhos, através da natureza campestre e mansa, o meu príncipe, atrigueirado nas soalheiras e nos ventos da serra, a minha prima Joaninha, tão doce e risonha mãe, os dois primeiros representantes da sua abençoada tribo, quer dizer, é quase como uma espécie de um novo mundo, né? E eu, tão longe das amarguradas ilusões e das falsas delícias, então, portanto, da cidade que é tudo engano, trilhando um solo eterno, então é praticamente o paraíso, e de eterna solidez, com a alma contente e Deus contente de nós, né? Portanto, está tudo em harmonia, serenamente e seguramente subíamos para o castelo da Gran Ventura. Quer dizer, gente, não tem nada de realista nessa descrição, não tem uma descrição aqui realista. O realismo não é isso. Óbvio que isso aqui é de uma fantasia, né? de fábula, né? Uma descrição de fábula. Brincando, eu costumo dizer que essa cena parece assim, o nascimento de Bambi, né? Sabe, quando o Bambi nasce, tem todo mundo fofinho, pulando, tal. Costumo sempre fazer essa comparação, porque é tudo muito fofinho, né? Tudo muito lindo, gracioso, tal. Então é óbvio que aqui tem alguma coisa que não casa com um romance realista. E se a gente somar, né, essa descrição que está aqui, aquela lá que ele faz do Jacinto quando criança, né, e depois essa crítica que esse narrador faz, de um modo muito ambíguo, né, que ele mostra uma consciência social, mas ao mesmo tempo ele não está muito nem aí com essa consciência social. Eu acho que tudo isso é que a gente tem que ler nesse romance, para daí dizer, afinal, do que esse romance está falando, né? Ele está falando mesmo que o campo é melhor que a cidade? Dá para confiar nesse narrador ou não, né? Uau! Fim da apresentação de slides. Por que ele fez isso? Ele só me dá susto. Daí, para a gente ler um pouco esse romance com alguma... então, antes de fechar essa interpretação, que eu já mais ou menos delineei para vocês, mas que eu quero fechar, eu queria lembrar algumas coisas. Primeiro, a gênese dessa obra, né, que é uma obra que a gente chama de semipóstuma do Eça de Queiroz, porque ela foi produzida e foi revisada pelo Eça só parcialmente, e foi publicada depois da morte do Eça de Queiroz. Ela começa com um conto chamado Civilização, que foi publicado na Gazeta de Notícias aqui no Brasil, sem óculos não dá. Em 1892, e depois desse conto, que ainda a cena nos passava entre Paris e Tormes, né, que seria no norte de Portugal, mas se passava entre Lisboa e Torges. Ele dá um outro nome, porque Tormes não existe, tá? É uma cidade inventada. E passava entre Lisboa e Torges, daí ele amplia, né, ele vai ampliando o texto, vai refazendo, e daí ele transforma isso num texto já
não só português, mas europeu, né, se a gente quisesse pensar assim. E é curioso, aí é só pura curiosidade, é que hoje existe a fundação essa de Queiroz, nessa região em que ele identifica como Tormes. E agora eles pediram para criar a cidade de Tormes. Então, a cidade de Tormes está sendo criada vindo da ficção para a realidade. Foi a ficção que criou a cidade de Tormes e agora ela vai ser, de fato, criada como Tormes. Vai existir a cidade de Tormes por conta do romance, que até hoje nunca existiu. E lá tem a fundação essa de Queiroz, que, por sinal, quem puder ir para Portugal, eu vou dar um curso na Fundação Essa de Queiroz, em julho do ano que vem. Quem estiver sem fazer nada, estiver em Paris, por exemplo, dá um pulinho em Portugal e vai lá ver o curso em Tormes, que já vai ser Tormes, possivelmente. Eu vou estar numa cidade de ficção. Quando essa morre, portanto, esses textos ainda não estavam... os últimos capítulos não tinham sido revisados, vão ser revisados pelo Ramalho Ortigão, que é um amigo dele, Ortigão, né? Urtigão, está com U aqui, e Luiz de Magalhães, e depois eles vão ainda ser fixados, porque como o final do texto não fica claro, esses dois colegas dele fixaram o texto para publicação. Porque o que é fixar um texto? É porque possivelmente ele tinha já escrito algum final, mas como essa muda o tempo todo, ele fica reescrevendo, ninguém garante que aquele final era esse. Ou também não se sabe se tem mais de um final. E como não tem mais os originais, fica difícil de você saber qual é o original, o que ele iria escolher. E depois, isso ainda foi fixado pela Helena Cidade Moura, e depois ainda foi revisto numa edição crítica pela Helena Losada Soller, com a direção do Carlos Reis, que é o grande crítico de Essa de Queiroz na contemporaneidade. Então, só para dar uma ideia de por quantas mãos esse texto já passou, para dizer que ele não é aquele texto tão confiável como, sei lá, o Primo Basílio, o Crime do Padre Amaro, que é o texto que o Essa fechou e é aquele lá. Esse aqui é um texto que a gente tem dúvidas sobre se o final seria esse mesmo, como seria, ou se alguém mexeu em outras partes do texto, é complicado de dizer. E também, antes de fechar a minha interpretação, eu gostaria de lembrar que as interpretações correntes dessa obra, elas são essas que eu enumerei aqui abaixo. Romance da dita terceira fase da obra do escritor, na qual sua crítica social seria menos intensa. Isto é porque eu preciso falar isso para vocês entenderem a minha leitura, o que eu estou propondo na minha leitura. A terceira fase é porque muita gente classifica as primeiras obras do Essa de românticas, depois de realistas e neorrealistas, e finalmente de um Essa mais cordato, mais ameno, menos crítico, e quase novamente romântico em alguns aspectos. Então, as pessoas dividem os romances com a Ilustre Casa de Ramírez, A Cidade e as Serras, sobretudo esses dois romances, e a Correspondência de Fradique Mendes, como romances que estariam já nesse período. E os romances que seriam mais de militância social, seria o Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio, A Capital, que é um que ele não publicou, ele deixou publicar, nunca publicou, e os Maias mesmo, mas os Maias já seriam um romance de transição. E, na minha perspectiva, eu não vejo assim, eu vejo que há uma certa linha de continuidade na obra do Essa de Queiroz, do começo ao fim. Quando a gente olha para os textos dele lá das farpas, que são textos que ele escrevia, as farpas eram uma espécie de folheto tipo... vocês não são da geração de Caceta e Planeta, não é? São? Ai, não sou tão velho assim, então.
que era esse tipo de crítica muito debochada, muito, né, irreverente. Então eles tinham uma coisa que chamam as farpas, né, porque jogar farpas é cutucar as pessoas, né. E eles tinham um texto, ele e o Ramalho Ortigão tinham um texto que se chamava As Farpas, em que eles fazem crítica para tudo, eles atiram para todo lado e sempre com muito humor, com muita graça, e ali já está toda a crítica do Eça de Queiroz, né? Então é um sujeito que amadureceu muito cedo essa crítica social, e ele depois vai construindo e vai mudando o seu modelo irônico, né? Na verdade, até para manter o público, né? Vamos dizer assim, porque se ele fizesse sempre o mesmo texto, com a mesma ironia, com a mesma forma, ele, né, não teria interesse enquanto escritor. Então ele vai transformando e vai refinando, na verdade, essa ironia vai virando cada vez mais sutil, e por isso que esses últimos textos, sobretudo a Ilustre Casa e a Cidade e as Serras, acabam sendo tomados como textos muitas vezes conservadores, quando eles não têm nada de conservador. Depois eles são reconhecidos também, ele é reconhecido também como um romance que demonstraria a reconciliação do autor com sua terra natal, Portugal, e com os valores mais tradicionais, porque como aparentemente o romance demonstra que o campo é melhor que a cidade, né, e o campo é Portugal e a cidade é Paris, então é como se ele estivesse dizendo, olha, de fato, Portugal, e ele ainda morando em Paris, como todo mundo sabia, né, de fato, Portugal é o melhor lugar para se viver, a serra, o campo é o melhor lugar, esse negócio de cidade é uma balela, não sei o quê, né. Então, há muitas leituras nesse sentido, e há leituras também que é isso, né, que defenderia a primazia da vida no campo em relação à vida na cidade, independente de ser Portugal ou não, né, a ideia de que o homem estaria decaindo, aquela ideia que tem muito a ver com o espírito decadentista do final do século XIX, que o homem estaria decaindo no espaço urbano e que a solução seria retomar o modelo da vida campesina, bucólica e tudo mais. E também não me parece que é essa a interpretação mais correta desse texto, e a ideia também de que seria um romance filosófico e idealista, né, que discutiria temas universais. Com isso eu estou querendo dizer que ele sairia da crítica social mais contemporânea, né, ele não estaria falando do mundo mais imediato, mas que agora, nesse romance, ele também já queria alçar voos pela filosofia, né, para discutir temas que não têm a ver com a vida cotidiana, a vida mais comezinha. Mas como a gente já pôde ver pelos trechos que a gente leu do texto, não é bem assim, né? Ele está discutindo questões sociais, ele está discutindo miséria, ele está discutindo tudo isso ali. Agora, para mim, na minha perspectiva, eu diria que a gente tem que repensar o narrador Zé Fernandes, que as pessoas dão pouca importância para ele. Primeiro, como eu já disse, que ele é um narrador testemunha, né? Ele é um sujeito que está dentro da história. E quem narra uma história dentro da história tem os seus interesses e tem a sua perspectiva, não é? Vocês já devem ter aprendido que o narrador em primeira pessoa não é um narrador confiável, porque quem conta a própria história, obviamente vai manipular a história em benefício próprio, né? Ele vai tentar fazer a melhor figura na história. Quem conta, mesmo que ele esteja confessando crimes hediondos, mas em algum ponto ele vai estar tentando se salvar ali, né? Um narrador que está dentro da história, contando a história do personagem principal, né? Que é uma espécie de um narrador secundário ali dentro da história, ou um personagem secundário dentro da história, ele também tem interesses, né? Ele faz parte do jogo da história. Então, portanto, a gente tem que entender por que esse narrador conta essa história, ou sei lá, que interesse ele tem em contar essa história. E eu vou ler esse trechinho aqui também para não me enrolar muito, senão a gente demora muito. E daí eu comento. Zé Fernandes é um burguês culto, conservador e elitista. Sua visão crítica de Jacinto e de seu mundo não visa a transformação da ordem social, mas somente ao entendimento de seu mecanismo, de forma intelectualmente narcísica.
é um intelectual burguês típico, que estabelece uma relação irônica com o mundo, sem jamais se comprometer com nada, pois nada valeria de fato esse compromisso. Emprega seu olhar crítico como moeda de troca para frequentar o espaço da alta burguesia e tirar o melhor proveito disso. Zé Fernandes naturaliza a miséria como algo impossível de solucionar e, com isso, expia a culpa dos ricos, que resolvem esse problema fornecendo o mínimo necessário para essa camada social. Porque a gente tem que lembrar que depois o Jacinto vai melhorar um pouco as terras dele e vai dar um mínimo ali para todo mundo. Mas depois, quando ele começa a falar, vamos fazer, vamos aprimorar mais, ele fala, não, cansei. Né? Agora já... Né? Então é aquela coisa da veleidade dos ricos, que de vez em quando eles resolvem fazer alguma coisa, mas quando começa a dar muito trabalho, fala, não, agora já deu. Né? Então me parece que o Zé Fernandes, por isso que eu pus a intelectual burguês grifado, porque é aquele intelectual que está comprometido com a burguesia, mas é um intelectual, ele sabe, conhece os mecanismos das coisas, mas ele não tem compromisso social. Ele, ao contrário, o compromisso social dele é se dar bem, né? É manter as coisas como elas estão. E a gente vê, dentro do nosso país, se a gente quiser pensar na contemporaneidade, muita gente que tem plena consciência da exploração social no país. E que fala disso com a maior propriedade, demonstrando o quanto conhece o mecanismo social e o quanto sabe que a pobreza é gerada por um conjunto de medidas exploratórias, né, dos grupos mais desfavorecidos, e nem por isso essas pessoas, na hora de votar, de fazer propor obras, elas não vão fazer muita coisa, elas vão fazer uma coisinha, outra qualquer, e depois, se for mudar o status de vida delas, elas não vão fazer mais nada. Né? Isso é muito comum, a gente vê isso cotidianamente em todos os grupos sociais, dos políticos ao nosso vizinho. Né? Então, isso é uma atitude bastante corriqueira. E a gente não pode esquecer, eu não pus aqui, mas a gente não pode esquecer que a própria Joaninha, prima dele, casa com o Jacinto. Então, essa aliança, ou esse desejo do Zé Fernandes de frequentar o ambiente do Jacinto, é uma espécie de tentativa de estar aliado a essa classe social mais alta dele, poder ter circulação nessa classe, a ponto de ter conseguido que a própria prima casasse com o Jacinto. Então, tem alianças aí, né? Tem interesses em jogo aí. Agora, para repensar também o Jacinto, né, que ele pertence à alta burguesia internacionalizada. Né? Quando o Eça de Queiroz resolve mudar do conto para o romance e sair de Lisboa e colocar o Jacinto em Paris, é porque ele já está falando de ricos. E depois, quando a gente olha em detalhe o romance, para ver os negócios que o Jacinto tem no mundo, ele tem navio, ele tem coisas no mundo inteiro. Ele já é dessa burguesia internacionalizada, e que Portugal, para ele nem conhecia Portugal, né? Ele vive de tudo aquilo, mas nem sabia. Então, é uma burguesia que olha para o mundo de um lugar totalmente, diria, despatriado, não existe essa palavra, né? Mas sem pátria, sem nada. Se ele gostou do campo, não é porque é Portugal, é porque é o campo, é porque, né, não tem esse apego a nada, porque eles estão no mundo e eles vivem, né, da riqueza do mundo. Possuindo ainda, e ele ainda possui tradição nobiliárquica, né? Ele vem lá, a família vem lá de Dom Dinis, portanto é um sujeito que tem não só capital financeiro, como capital simbólico, que a gente chama, né? Ele tem muito poder. É apresentado falaciosa e ironicamente como um exemplo a ser seguido, porque se eu levar a sério tudo isso, eu vou falar, o Jacinto é um santo, né? O Jacinto é um cara legal, porque ele foi lá, ajudou os pobrezinhos da fazenda dele, fez não sei o que lá.
né? Mas é uma falácia isso, né? O que, por conta de sua classe social, não produziria efeito transformador algum. É alguém que não quer ter miséria em suas terras, não se importando se isso pode ocorrer em qualquer outra parte do mundo. Na verdade, ele não está preocupado com a miséria, ele está preocupado em fazer boa figura nas suas terras. Então, como é que você vai poder... porque muita gente também lê esse romance, eu estou falando disso, porque muita gente lê esse romance como... o Jacinto é a síntese desse processo, né? Entre gostar da cidade, depois gostar do campo, e depois melhorar o campo, e, portanto, aí tem uma síntese de campo e cidade. Mas é uma falsa síntese, sobretudo porque ela é proposta pela elite, né? Então, você pensar que as elites podem propor a saída, é muita ingenuidade, né? Que é isso que eu digo aqui no final, ó. Por ser definida como uma espécie de... pode ser, né, a trama pode ser definida como uma espécie de irônica fábula realista, na qual se chega a uma falsa moral. Os ricos é que devem fazer a revolução, porque é isso que acontece ali. O Jacinto é que faz a revolução. Ou de um falacioso romance filosófico, que parece demonstrar a supremacia do campo sobre a cidade, mas, de fato, ironiza as falsas soluções sociais provenientes das elites. Para tanto, emprega uma ironia refinada, que dá a impressão de destoar de sua crítica social dos romances anteriores, mas, de fato, só a reforça, né? Então, o Essa, para fazer isso, ele está usando um tipo de ironia muito mais sofisticada, né? Muito menos evidente que a do Padre Amaro, porque o próprio narrador do Padre Amaro desce a lenha no Padre Amaro, né? Ou o narrador da Luísa, lá, do Primo Basílio. O narrador já critica as personagens, aqui não, né? Aqui o narrador tem pouco papel, quer dizer, tem pouco papel não, o narrador já é o personagem na história, e ele vai... mostrar, ele faz parte da denúncia, né? Ao chegar no final, você acreditar nessa história da carochinha, e por isso esse aspecto de fábula do romance, ele vai usar esse aspecto de fábula para fazer com que você, leitor, desconfie que aquilo é uma fábula, que aquilo não é uma verdade. E a gente não pode esquecer ainda, se a gente pensar no período do Eça de Queiroz, que exatamente nesse momento, havia uma teoria, inclusive de amigos dele, né, do Oliveira Martins, particularmente, que participou do governo e tudo mais, que defendiam um governo do déspota esclarecido. Isto é, eles achavam que se eles conseguissem educar bem o rei e a corte, Portugal poderia ter um governo muito melhor, né? Então, não precisava ter a república, porque aqui ainda você não tem um governo republicano, ainda é a monarquia. A república só vai ser em Portugal só em 1910, bem depois do Brasil. Depois não, né? Mas um pouco tempo depois do Brasil. Então, era uma monarquia. E havia a teoria de amigos dele dizendo que o melhor governo seria o do déspota esclarecido, né? Do rei esclarecido, que gerenciaria tudo muito bem. Esse romance vem responder a isso, vem dizer, isso é um conto de fadas, pelo amor de Deus, isso não faz sentido. Então, essa é uma leitura que eu faço do romance, não faço sozinho, tá? Faço com outros, eu tenho um grupo, grupo Essa, que a gente chama só assim, que está registrado no CNPq, que a gente já trabalha há 10 anos em cima disso, ou mais, mas também outros críticos portugueses caminham no sentido de uma interpretação que vai por aí, né? E não mais pensando numa síntese ou numa ideia de que o Eça de Queiroz estaria aí propondo uma solução pelas elites, ou estaria propondo que todo mundo fosse para o campo, né? Vamos abandonar as cidades e vamos para o campo, ser felizes, tal. Enfim, né? É uma tentativa de reler, e dessa forma, o texto é muito coerente com o conjunto da obra do Eça de Queiroz,
ele não destoa, né? Porque ele está continuando a fazer essa crítica, só que ele está fazendo a crítica agora às novas proposições de governo do seu tempo. Falar, vocês acham que um déspota esclarecido resolve o problema? Então vamos fazer um romance sobre isso, né? Para ver se dá para resolver. É isso, gente, por enquanto. Então acho que deu meu tempo, é meio-dia, acho que daí daria para a gente começar a fazer umas perguntas, né? Então vamos começar nisso? Obrigado. Olha, muito obrigado, minha assistente, ela que merece os aplausos. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Bom dia, professor. Bom dia. O autor ter colocado Jacinto como socialista, pode-se dizer que é uma ironia da obra? O autor ter colocado? O Jacinto como socialista. Tem uma parte em que ele vai visitar Zé Fernandes lá nas terras dele, né? É totalmente irônico. Irônico. E, inclusive, porque o Jacinto, ele também é visto como Dom Sebastião, né? O Dom Sebastião, vocês sabem quem é ou não? Dom Sebastião é aquele que vai retornar para salvar Portugal, tal. E é todo um mito muito conservador, né? Quem cultiva esse mito foi sempre a ala mais conservadora, ainda que a gente conheça isso através do Fernando Pessoa, que politicamente também era muito conservador em vários aspectos. Então, é coerente isso. Então, não tem... É uma grande ironia. Socialista, ele não teria nada. Oi, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber se dá para fazer uma comparação, assim, se você acha que tem alguma semelhança dessa ironia do Eça de Queiroz e do Machado de Assis. Se tem elementos assim que se aproximam, se afastam, e por que você acha isso? Depende da obra do Machado de Assis, né? Mas vamos dizer assim, por exemplo, o fato, no caso do Memórias Póstumas, que é a obra mais conhecida dele, ou mesmo do Dom Casmurro, que são obras em primeira pessoa, ainda que o Brás Cubas já tenha morrido, né? Mas tudo bem. A grande dificuldade ali é confiar na narrativa do narrador. Bom, tem que falar assim, na história do narrador, porque eles contam a história da perspectiva deles. E, então, ainda que no caso do Memórias Póstumas, de algum modo, ele já está para além do bem e do mal, né? Porque ele não tem mais nenhum interesse no jogo da vida, porque ele já está morto, então ele poderia ser mais franco, mas ainda assim ele tem a perspectiva dele. E aqui eu acho que em termos de ironia, a ironia se constrói um pouco também por aí, né? Porque eu acho que eles têm procedimentos irônicos muito semelhantes, de brincar, né? Digo assim, a ironia como chamar alguém de socialista, né? Como você falou, chamar um personagem socialista que não é nada socialista, acho que tem esse tipo de ironia, como o Machado quando fala daquela mulher, daquela jovem que ele se envolve, que ela é coxa, ele fala, mas também, né, por que bonita esse coxa, então, é uma ironia cruel, tal, blá, blá. Então eles fazem todo esse conjunto de ironia. Então tem a ironia, vamos dizer, mais textual, né? Mas tem uma ironia estrutural também, né? Que tem a ver com o próprio modo em que eles constroem os narradores. E eu acho que nesse caso específico, sim, dá para a gente comparar, né? Com certeza. Mais alguém? Bom dia, professor. Bom dia. No meio do romance, ele cita Schopenhauer. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sobre Schopenhauer, eu não posso falar nada, porque eu sou muito burro em filosofia. Fiz 2 anos do curso de filosofia, abandonei, porque eu falei, não vai rolar, né? Não é para mim. Mas o Schopenhauer aí entra, obviamente, como um ícone, né?
do pensamento cético do século XIX, né? Porque é o período mesmo que o Schopenhauer está escrevendo. Então, como o escritor, né, o Eça de Queiroz, está querendo caracterizar a descrença do Jacinto com a modernidade, que é o momento, justamente, o Schopenhauer aparece no momento em que ele está descrente da sociedade, de tudo, ele não se anima com mais nada, né? Então, a teoria do Schopenhauer, que estereotipadamente, vamos dizer assim, é vista dessa maneira. Certamente a teoria do Schopenhauer é bem mais complicada que isso, mas a imagem que ela emana publicamente é de um sujeito que descrente em tudo, que não vê solução para nada, que a vida é sofrimento, que tudo é sofrimento. Se presta muito bem, né? Então ele vai trazer o Schopenhauer como um elemento de caracterização desse momento do Jacinto, né? No meu entendimento, não é muito mais que isso. O Schopenhauer não entra enquanto fundamentação filosófica para o romance, tá? Pessoal, mais alguém ou finalizamos? Bom dia. Bom dia. Eu poderia dizer que dois aspectos que trazem essa obra para o século XXI seriam essa crítica à tecnologia, que está muito presente na nossa vida, mas não necessariamente completa ou ajuda a todo momento o ser humano, e também a melancolia que o Jacinto sente na cidade, que poderia ser associada a uma depressão. Eu poderia dizer que essas duas coisas é o que traz a obra para os dias atuais? Acho bacana essa proposição que você faz, acho legal, porque, de todo modo, eu estava fazendo uma leitura que está tentando conciliar essa obra com o conjunto da obra do Eça de Queiroz. Mas se a gente lê o romance, né, desvinculado da obra, né, sem se preocupar com isso, certamente que sim, certamente que o romance, de todo modo, condena, e essa é uma preocupação constante do Eça de Queiroz nesse momento, né, ver o quão é inútil, ou o quanto, não que seja exatamente inútil, mas o quanto é fútil, o quanto é desnecessário o aparato tecnológico com o qual a gente vive, né? Então, e o consumo, e a própria ideia do consumismo, porque o Jacinto tem milhões de coisas ali no apartamento dele, ou de livros, que ele nunca vai ler, nunca vai consumir, né? Então, tem aí uma crítica ao consumismo, né, muito clara, né? Tem uma crítica a comprar as coisas que você não precisa comprar e não sabe usar, né? Compra coisas que não sabe usar, que vão ficar lá, né? E isso até hoje está é um mote da nossa contemporaneidade, né? Essa ideia de um consumo absolutamente desnecessário. E a depressão também, que você mencionou, de que, de algum modo, você apostar que a sua felicidade está nesse universo de consumo, aí sim você ganhou de presente a depressão, né? Vem de graça até, você nem precisa, né, pagar por ela, porque é óbvio que o consumo não vai preencher a sua existência, né? Então, muitas coisas no romance, eu estava falando de coisas mais estruturais, tal, mas muita coisa no romance é muito vivo, é muito verdadeiro, né? E por isso que esse romance continua atual, continua interessante, porque ele faz uma discussão que ainda é uma discussão que nós temos que fazer, e que é a discussão de primeira hora desse fenômeno, né? É o primeiro momento, o final do século XIX, é o primeiro momento em que o consumo passa a ser um problema, né? passa a ser questionado, pensado que para que isso, né? Para que a gente tem que ter tanta coisa, e por isso que a Serra vai entrar em contraponto a isso, né? Mas no fundo, na equação, da minha perspectiva, né, também, na equação Serra e cidade, não há uma síntese, né, no romance, não há exatamente uma síntese, porque
há síntese para os ricos, que podem ir para a serra e ter tudo lá na serra e ficar felizes na serra. Agora, vai você morar lá, né, no meio do mato, você vai ver se tem síntese. Não rola, né, porque você vai ficar isolado, vai ter um problema, vai ter que gastar mais para fazer não sei o que, não vai ter acesso às coisas, e tudo isso, e coisas essenciais. Não estamos falando de coisas que não são fundamentais para o nosso cotidiano. Então, o romance não soluciona isso, né, mas ele, de fato, problematiza. Isso é verdadeiro. Essa síntese não poderia ser também um pouco representada, porque quando no final ele não traz a fonte de telefonia para a serra e utiliza a tecnologia para modernizar esse campo, isso não seria uma síntese da cidade da serra? Sim, mas ele não trouxe a telefonia para todos os habitantes da serra, não é? Ele trouxe para a casa dele, ele trouxe para... É isso que eu estou falando, ele fez uma reforma agrária de rico, né? Para ele e para o clubinho dele. O que ele fez com as famílias? Ele deu uma melhorada nas casas, não é? Mas daí, agora eu não me lembro, eles querem... Há uma proposta de fazer uma fábrica, não é uma fábrica, mas é uma coisa... começar a produzir determinada coisa, ele falava, ai não, assim, isso eu já não quero. Estou cansado. Queijaria, exatamente. A queijaria, daí ele já acha que não, né? A queijaria seria legal para o pessoal, porque daí a queijaria ia beneficiar quem? Aos pobres, na verdade, não a ele. Né? Tudo bem que ele já beneficiou eles um pouco, mas beneficia não a ponto de incomodá-lo, né? É um pouco assim. Tudo bem, professor. Na verdade, são duas perguntas que mais ou menos têm relação. A primeira seria com relação ao casamento com a Joaninha. Por ela ser uma mulher camponesa, dá para inferir alguma coisa além dessa questão do interesse que você já tinha destacado? Eu não sei, viu? Porque a Joaninha também não é exatamente uma mulher camponesa, né? Porque se ela é prima do Zé Fernandes não é pobre, ele viaja pela Europa, ele faz, né, ele fica em Paris meses e meses. Então, eles são ricos, eles não são milionários, porque o Jacinto é milionário. Eles são ricos só. E daí o Jacinto vai escolhê-la. E já ficou claro lá no começo, bom, se a gente pode acreditar no Zé Fernandes, né, que o Jacinto também não é de grandes paixões, né? A Joaninha estava ali, ele estava ali e tal, né? Precisava de uns filhos, resolveu, né? Mas não é uma, né, não veria aí uma aliança entre, né, como você poderia pensar, entre ricos e pobres, né? Não, porque eles são milionários e ricos, entre milionários e ricos. Né? Pobre não entra nessa história. E a outra seria se dá para, de certa forma, olhar por um olhar é ótimo, mas... Não, você está me copiando. Desculpa. Mas com relação ao arcadismo, sabe? Essa questão meio bucólica de voltar para o campo, dá para destacar isso nessa obra? Tem, eu acho que tem como eu diria, uma paródia disso. Tem uma certa paródia, até porque é isso que eu estava falando. É muito história da carochinha esse final, né? E o Zé Fernandes, e quando ele volta, ele vê a miséria no campo, né? Então, depois ele tenta arrumar, mas esse campo não é um campo bucólico, é bucólico na cabeça do Jacinto. Mas depois, a hora que ele começa a observar, ele começa a deixar de ser bucólico. Daí ele tem que trabalhar para o campo. Ele começa a fazer coisas. Depois ele fala, não, cansei. Né? Mas você percebe que a partir daí, esse campo deixa de ter aquela magia. A magia reaparece no final, mas aparece como uma espécie de chave de leitura para que o leitor duvide dessa maravilha toda, né? Para que ele... de fato, se a gente quiser pensar da perspectiva do Zé Fernandes, é o paraíso, né? Porque a família dele se coligou com a do Jacinto, né? Então, portanto, agora ele tem muito mais prestígio do que ele tinha antes e pode agora... Ele faz parte da família, realmente agora ele faz parte daquela família. Ele se introduziu mesmo na família do Jacinto.
Eu só vejo isso. Para ele, de fato, é o nascimento de Bambi, né? Mas também. Obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, gente. Obrigada ao Helder e boa sorte para vocês vocês amanhã. E agradeço o seu convite, como sempre.